Quando o professor Marcos me convidou para falar sobre medidas práticas para evitar o superendividamento, a primeira coisa que eu me recordei foi do meu nutricionista. Há uns anos atrás eu fui no nutricionista e eu saí de lá e ele disse coisas óbvias para mim. Não coma gordura, tome o café da manhã, coma de 3 em 3 horas, de preferência uma fruta, e evite doces. Mas a hora que ele pegou, e eu já sabia disso, a hora que ele colocou isso no papel, a hora que ele colocou aquilo como eu me alimentava diariamente no papel, eu olhei e tomei um susto. Eu achava que eu sabia. Era muito claro, era quase óbvio para mim. Falar de medidas práticas para não se endividar, quase todos nós sabemos o que fazer, mas nós não fazemos muitas das vezes. O Bruno falou muito bem de algumas questões de consumo, e a outra coisa que eu me recordei quando eu fui convidado para esse tema foi desse filme, Amor por Contrato. Eu não sei se todos já assistiram. É um filme recente, 2011. E é uma família, todos muito bonitos, uma família criada para vender. Eles não são uma família constituída, eles não são marido, mulher e filhos. Eles são montados, chegam em uma comunidade e começam a exibir seus carros e seus bens materiais. E aí uma das 4 cenas que eu selecionei aqui é: vamos causar um estrago nessa cidade. Eles não estão apenas vivendo o sonho americano, eles estão vendendo o sonho americano. Todo mundo vive isso hoje em dia. E cria-se esse efeito dominó, porque todo mundo quer consumir as mesmas coisas. Há 1 mês, 2 meses atrás, eu estava na Bahia, num evento também, e numa tarde, sábado também, um sábado, me sobrou um tempo disponível, eu fui à praia. Eu estava numa praia paradisíaca na Bahia e acessei o Instagram. Estava lá sozinho, estava sem fazer nada, e o Instagram agrega, né? E aí eu acessei o Instagram. E aí eu vi foto de um amigo na praia, no Guarujá, no litoral paulista aqui. Nada contra, eu frequento. E achei mais bonito. Falei, olha que bacana, né? Praia, sol. O sol lá parecia mais bonito. A caipirinha parecia mais bonita, mais gostosa. Nós temos a tendência de querer o do outro. Querer aquilo que o outro está consumindo. Instagram, Facebook, se tornaram ferramentas muito poderosas de consumo. Nós sempre queremos, a vida do outro é sempre melhor do que a nossa. Todo mundo é feliz, todo mundo é rico e está todo mundo muito bem. Só nós que não. Nossa viagem chove, quando chove a nossa chuva é pior que a do outro. E é assim que funciona a nossa vida hoje em dia. Se você não postar no Facebook, imagina. Pois bem, feita essa breve introdução, eu queria dizer que o Código de Defesa do Consumidor, na Política Nacional das Relações de Consumo, ele já prevê a proteção dos interesses econômicos do consumidor. Está lá. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança e a proteção dos seus interesses econômicos. Está lá, está exposto. Código de 90. A ideia de proteção não é nova. Uma medida prática e um dever que todos, um direito que todos nós deveríamos saber é o que está exposto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam a outorga de crédito, financiamento, o fornecedor deverá, entre outros, informar ao consumidor o preço do serviço em moeda nacional, o montante de juros, a taxa, o número de parcelas, os acréscimos, a soma total. Ou seja, direito à informação. É direito do consumidor a informação do que ele está adquirindo. E eu concordo com todos os palestrantes que já passaram por aqui. Ainda hoje, numa sociedade que nós vivemos, ainda hoje, nós muitas das vezes somos suprimidos desse tipo de informação. Nós não sabemos o que estamos contratando. Recentemente, uma revista
que cuida de relações de consumo, trouxe ou levantou bastante a história do SET, que é o custo efetivo total, quando a gente contrata um produto ou um serviço. Não basta só a taxa de juros. Tem que saber, tem que ser informado ao consumidor todas as taxas que envolvem aquela outorga de crédito. A taxa de abertura e todos os encargos financeiros que daí decorrem. Então, não basta só ver o percentual de juros. A gente precisa ver e olhar tudo aquilo que compõe o preço do produto que nós estamos pagando. Já foi tratado também aqui, mas eu vou ter que passar novamente sobre a definição do superendividado. Quem é o superendividado? O que é esse conceito de superendividado? É a pessoa, o consumidor leigo de boa-fé que paga, que se vê impossibilitado de pagar suas dívidas atuais e futuras, excluídas questões com fisco e alimentos, enfim, e que não consegue, com o seu salário, com os seus vencimentos, quitar essas dívidas. O Bruno já citou o 104A do CDC, que trata exatamente disto. Quer dizer, ele vai, por lei, definir quem é o superendividado, que hoje é um conceito da doutrina, da jurisprudência. Não é um conceito legal ainda hoje. O 104A trata exatamente disso. O parágrafo 1º vai dizer: entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa física de boa-fé, de pagar o conjunto das suas dívidas não profissionais exigíveis e vincendas. Quando eu fui tratar também de medidas práticas, eu vou tentar entrar um pouco no nosso problema, um pouco no nosso dia a dia. E eu fui levantar. Eu estou na OAB, acredito que a grande parte do público se compõe de advogados ou estagiários ou pessoas que trabalham na área, e trouxe um levantamento da revista Exame, junto com a empresa de recrutamento Robert Half, sobre a média de salários no Brasil na área jurídica. 2013 isso. Um advogado júnior no Brasil ganha entre isso todas as áreas, pouco importa empresa, escritório grande ou pequeno. Tá? Eu fiz um apanhado do que a reportagem tratava. Um júnior que tem de 1 a 3 anos de formado ganha entre R$ 2.500 e R$ 6.000. Um pleno, que tem entre 4 e 7 anos de formado, ganha entre R$ 3.000 e R$ 11.000. E um sênior, assim tratado pela reportagem, entre R$ 4.500 e R$ 20.000. Olhando a classificação do IBGE sobre as classes sociais no Brasil, apenas esse advogado sênior muito bem remunerado é classe A. Todos os outros são classe B e C. Todos os outros, né, dentro desse contexto que eu estou apresentando para os senhores. Ontem, no Jornal Nacional, eu não sei se alguém assistiu, teve uma reportagem sobre o endividamento. E a reportagem foi um pouco até dramática, até mais do que os dados que eu tinha. Ela dizia a reportagem que apenas 2 em cada 10 brasileiros conseguiam economizar alguma coisa ao final do mês. Ou seja, 8 em cada 10 gastam tudo o que ganham mensalmente. Os dados que eu tinha eram um pouco diferentes. Um site, os dados são do Guia Bolso, é um site que, aliás, eu recomendo, e eu vou tratar disso já, porque é um site gratuito, eu não sou pago, não ganho nada para divulgar, mas eu acho que tem algumas coisas, algumas ferramentas que ajudam a todos nós. E aqui constava, a informação que eu tinha, pelo menos aqui, nessa pesquisa, era que entre as classes A, B e C, 30% aproximadamente gastavam tudo do que tinham, tudo que ganhavam. Esse percentual aumenta nas classes D e E. Eu não conheço as fontes da pesquisa do jornal e nem fui a fundo pesquisar a fonte ou qual foram os parâmetros utilizados em uma e outra. O fato é que a realidade nossa hoje é que todos, ou boa parte da população, está gastando muito. E muito por esses sonhos de consumo imediatos. Nós queremos o tênis da moda, nós queremos o celular da moda, nós queremos o iPhone 5S. Todo mundo quer as mesmas coisas, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. E aí eu começo a entrar numa parte mais prática, ou algumas questões que eu
pensei como eu poderia colaborar de alguma forma para este evento. Que é, na verdade, como nós devemos cuidar do nosso orçamento, se nós não conseguirmos, como devemos sair da crise em que eventualmente vivemos e, a partir daí, começar a pensar em poupar. Eu fiz um diagnóstico, eu trago um diagnóstico para que vocês comecem a pensar, para que nós comecemos a pensar em como cuidar do nosso dinheiro. Separando tudo que a gente ganha daquilo que a gente gasta. É o meu nutricionista. A hora que ele colocou no papel tudo aquilo que eu consumia e tudo aquilo que eu gastava, eu falei, não é possível. Eu nem estou tão gordo. Mas, de fato, havia um descasamento. A verdade é que nenhum de nós, e eu me incluo, nenhum de nós gostamos de falar de dinheiro à noite em casa quando é problema. Né? A gente chega em casa e quer assistir a novela, quer assistir o futebol, quer cuidar da nossa vida daquilo que nos agrada. Exceto a esposa do fiscal. Nós não gostamos. Incomoda. Incomoda porque nós nos sentimos frustrados muitas vezes. Seja porque nós concluímos que nós ganhamos pouco, ou porque nós concluímos que nós gastamos muito. Então, o que os economistas, e eu não sou economista, nos recomendam a fazer? Anote tudo que você paga, tudo que você gasta por mês. Desde a prestação mais cara, aquela que te incomoda, aquela que você não vê o dia de terminar, até o pãozinho que você gasta na padaria, que você compra na padaria. Tenho um colega advogado que ele sabia exatamente quanto ele tinha no cofrinho de moeda dele. Ele tinha a economia dele na ponta do lápis. Anote todas as despesas com alimentação, IPTU, IPVA. A gente às vezes esquece, a gente paga essas despesas e esquece que isso faz parte do nosso custo. Tiago, me permite uma parte? Claro, Bruno. Aproveitando, só para dar um alerta aqui, eu não anoto nada. Eu sou um bagunçado de primeira linha, né? E eu tive um cliente que ele me explicou qual que era a margem líquida do cafezinho, que é um produto que tem uma margem líquida de 3.700%. Tem café custando 5,80. Então imagina isso, no meu caso, que sou um consumista, quanto dá no final do mês. Eu tenho medo de fazer essa soma, doutor Tiago. Medo. É isso. Nós temos medo mesmo, Bruno. Você tem razão. Nós não queremos. Isso incomoda a gente. Ninguém gosta de colocar isso no papel. Mas precisa. Nós precisamos começar a nos planejar. Essa é que é a realidade. Quer fazer um levantamento mais amplo? Soma tudo aquilo que você tem de bens e soma tudo aquilo que você tem de dívida. Você pode se assustar mais ainda. Esse diagnóstico nós precisamos fazer. Nós precisamos, eu falo, e eu me incluo novamente nisso, eu não estou aqui isento de nada. Nós precisamos começar a fazer contas e criar um orçamento doméstico. Conversar com a família. O Fantástico teve uma época, um programa que ele reunia a família toda ali para cuidar da conta, e a menina, a filha do casal, era que tomou a rédea da coisa, e depois de um tempo eles estavam lá já com o orçamento doméstico controlado. E planeje. É o que eu falo aqui, a gente trabalha 40 horas, não é, a gente trabalha mais, mas 40, 50 horas por mês para ganhar dinheiro. Mas a gente não cuida, a gente não separa uma hora do nosso dia para cuidar dele. A gente não para pensar, a gente só para gastar. Essa que é a realidade. O ideal é começar a guardar um pouco de dinheiro todo mês. Eu vou dizer algumas coisas a partir de agora um pouco óbvias para todos. Mas eu não esqueço do Marcelo, meu nutricionista. Eu vou continuar dizendo. Defina objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso, colocar no papel, muitas das vezes ajuda a eliminar custos que para todos hoje parecem essenciais. O tênis de corrida de R$1.000 na Mizuno parece essencial. Como é que eu vou viver sem esse tênis? Todo mundo tem. Como é que eu vou viver sem todos aqueles canais da net? Como que a gente vai viver sem? A gente nem assiste. A realidade é essa hoje em dia.
Nós consumimos e faça planos e faça pacotes e tudo mais. Essa é a nossa realidade hoje em dia. Planejar não significa parar de gastar o dinheiro, significa gastar melhor o dinheiro. Essa é a ideia. Essa é a ideia do planejamento. E aí eu começo a trazer algumas regras, ou algumas dicas, ou algumas opiniões, sugestões de como não se tornar um super endividado. Porque endividado, como disse o Bruno, todos nós somos. Aliás, o Silvio Santos já diria, quem não faz dívida não cresce. O Silvio Santos tinha essa frase, é dele essa frase. Claro que, né, com moderação, com parcimônia. Procure comprar à vista. Tiago, não coma gordura, jura. Não coma pastel na hora do almoço. Não acredito. Compre à vista. Comprar em dinheiro ou cartão de débito, muitas das vezes, facilita. Te traz um poder de barganha maior. Hoje em dia, eu trabalho muito com e-commerce. Hoje em dia, e alguns dos meus clientes, eles têm loja física também. Às vezes até... Aliás, isso é uma propaganda recente de um site de busca de preços. O sujeito chega lá com o celular na loja e fala, quanto é que custa a televisão? Custa R$1.000. Não, mas aqui tá 900. Utilize as ferramentas de busca, de comparação de preço. Ainda que a compra seja em loja física, leve esse dado até a loja física. Leve o seu celular, leve a pesquisa que você realizou. As empresas sabem hoje em dia, elas estão dando desconto com base nisso já. Não aceite créditos acima da sua capacidade financeira, não utilize linhas de crédito que extrapolam 30% dos seus vencimentos. Evite renegociações, tudo que já foi dito. Não aceite venda casada. Não aceite a pressão pela renegociação de dívidas por telefone, por cartas ameaçadoras. Evite parcelamentos muito longos. Cuidado para não usar um crédito, pagar outro e ficar com 2, 3, 4 créditos. Porque muitas das vezes, eu vou mostrar isso, vale a pena usar um crédito para pagar outro. Vale a pena, às vezes, usar uma linha de crédito para pagar todos os seus outros débitos. Inclusive outras linhas de crédito. O empréstimo pessoal, o empréstimo consignado, tem taxas de juros muito mais baixas do que o cartão de crédito ou o cheque especial. Então, se você tem uma dívida no cheque... De novo, eu não sou economista. Mas se você tem uma dívida no cheque especial, uma dívida no cartão de crédito, vale a pena tomar um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, para pagar essa dívida e ficar com os juros desta linha de crédito que possui um crédito mais barato, possui um custo mais baixo. Não aceite questões, imposições. Olha, você só cancela o seu cartão de crédito se você pagar a sua dívida, pagar metade da dívida, se fizer um novo financiamento. Não aceite esse tipo de coisa. Se não conseguir solucionar isso na instituição, se não conseguir solucionar no Procon, adote a linha do Bruno. Vai ter que entrar com uma ação, vai ter que judicializar. Infelizmente ainda isso acontece. Bom, fez tudo isso, ou não fez nada disso, e hoje está numa situação negativa, está lá devendo. E essa época do ano ninguém quer dever, né? Tá chegando Natal, todo mundo precisa de crédito. O feirão limpa nome tá aí para isso também, né? E aí como fazer para sair do vermelho? Eu listei aqui 4 passos, que é aquilo que eu considero importante. Não necessariamente vale para todos. O primeiro deles vamos ver o tamanho do macaco, para ver se dá ou não para penteá-lo. Não dá para ficar aqui, não vai, é muito grande isso aqui. Vamos sentar e olhar. A gente vai ter que encarar. Não tem jeito, é ou não é? Tem que sentar e encarar. Liste todas as suas dívidas. Quais são as prestações que você tem que pagar? Relacione taxas de juros de cada uma. De repente, vale a pena, e essa é uma dica de economistas, é melhor você concentrar tudo num lugar só. Pegue todas as suas dívidas, eventualmente, utilize uma linha de crédito para pagar todo o resto. E fique só com uma dívida, eventualmente. Isso é uma dica de novo, eu não sou economista. Alguém vai sair daqui, vai fazer lá um empréstimo, vai chegar para mim, poxa, agora eu estou com 7 dívidas aqui. Né? Mas
O que os especialistas dizem é nesse sentido. Primeiro passo, conheça o seu problema. O segundo passo, aperte o cinto. Para de gastar. O estagiário lá, o menor aprendiz, em princípio, né? Quem sou eu para dizer o que alguém deve ou não comprar? Pelo amor de Deus. Mas a realidade é que a gente tem que diminuir os gastos. Muito do que a gente consome não é essencial. Eu preciso do iPad, do iPhone? Não, eu não preciso disso. E de novo, eu me incluo aqui. Eu não estou isento do que eu estou falando. Equilibrar as contas é fundamental. Todo mundo da casa participa. Essa é que é a realidade. Dá para tratar. O que todo mundo precisa é se conscientizar disso. O terceiro passo é renegociar a dívida. E aí entra todas essas questões do Feirão, do Procon, dessas linhas de crédito que nós devemos tomar, eventualmente, com prudência, para pagar os nossos débitos. Fuja de soluções mágicas. Olha aqui, toma aqui na confiança um dinheirinho. 30% ao mês. Legal. Aí você vai discutir. Converse com quem entende planejamento financeiro. Tente reduzir o número de credores e usar um crédito com juros mais baixos do que suas atuais dívidas. Isso é planejamento. Isso saia do vermelho. Eu fiz uma pesquisa, só terminando aqui eu volto já nessa pesquisa, renegociar a dívida. Novamente, aqui ainda fazer empréstimos consignados, não comprometer 30% do que ganha. E importante aqui, mesmo que você renegocie, agora sim eu devo só para um credor. Você continua devendo o mesmo tanto. Só está mais fácil de controlar. Então, o fato de você conseguir renegociar dívidas não significa que você não tem mais dívida. E vamos contratar mais, comprar mais, pronto, resolvi meu problema. Fiz um acordo no banco, reduzi as taxas de juros e agora sim eu posso gastar de novo. Não. Só tem uma situação mais fácil de controlar, que é essa renegociação. Eu fiz esse estudo, de novo, nesse site Guia Bolso, e a fonte dele, ele informa, é o Banco Central. Ele informa lá a taxa média de juros, isso para maio, esse dado dele é de maio. Do cheque especial, eu peguei 3 créditos. Cheque especial, empréstimo pessoa física e empréstimo consignado. Cheque especial, a taxa mais alta que eu encontrei lá no site foi de 10,59% ao mês. E a mais baixa, 1,59%. Tem muita diferença de um banco para outro, de uma instituição para outra. A média, vai ficar na média mesmo aqui. O empréstimo pessoal foi pior, foi 17%, o que não é a regra, tá? Normalmente, o empréstimo pessoal, a taxa é mais baixa do que o cheque especial ou do que o cartão de crédito. Mas tinha lá até 17% de juros ao mês. E a mais baixa, 0,77%. Então vale a pena, hoje em dia, até com os pacotes econômicos, até com as medidas do governo para redução de juros, que de fato aconteceram, vale a pena pesquisar onde tomar um crédito, em que instituição tomar um crédito. E o empréstimo consignado é o que menos varia. Né? Você olha aqui, vai de 2,61 a 1,58. Quer dizer, me parece que... Por que me parece um crédito melhor, um juros melhor? Porque você não tem tanta variação de um lugar para o outro. Então, aqui já demonstra que, eventualmente, é um crédito melhor para se tomar. Eu fiz uma simulação também no site do Banco Central. Tem muito, mas muito site que tem calculadoras para planejamento doméstico. Fica lá no site, você se cadastra, esse que eu falei agora há pouco é um deles, e tem mais outros diversos sites nesse sentido. E eu fiz uma simulação no Banco Central. Eu peguei a taxa de juros do meu cartão, entrei lá, olhei a taxa de juros do meu cartão, coloquei lá um valor de fatura de 10 mil reais, que não é isso, né? Ainda bem. E falei, bom, posso pagar R$ 1.500 por mês. O que aconteceria se eu fizesse isso? E o site do Banco Central, está ali a fonte, taxas médias agora de setembro de 2013, ele me trouxe, falou o seguinte, olha, você vai pagar isso em 8 parcelas, e o total disso, esses 10 mil que você devia,
após parcelar no seu cartão de crédito, você vai pagar R$ 12.152. Ou seja, passei a dever 20% a mais. Aí ele diz o seguinte, ele me traz uma simulação com taxas médias de mercado embaixo e fala o seguinte, se você tivesse, por exemplo, ao invés de ter usado, parcelado o seu cartão de crédito, tomado um empréstimo pessoal, ou um empréstimo consignado aqui no caso, e pago essa dívida inteira, e ter parcelado o seu empréstimo pessoal, ou seu crédito consignado, no crédito consignado você pagaria R$ 500 de juros. Não lhes parece melhor? Planejamento significa pensarmos no dinheiro, pensarmos como gastar o nosso dinheiro. Isso é o que vale. E, finalmente, regularize sua situação. Tire seu nome do Serasa. Vai para o Serasa. Sai do Serasa. Porque você não consegue crédito se seu nome estiver no Serasa. Então, a gente tem que dar um jeito de sair do Serasa. SPC. Lembrando que é dever, e essa decisão é recente, eu vi também a decisão agora recente, que é dever do fornecedor dar baixa nos órgãos essa semana. A decisão, que o dever não é seu, paguei, não tenho que eu lá ficar no Serasa dando baixa, quem tem que dar baixa é o próprio credor. Em resumo, dimensione sua dívida, reduza seus gastos, negocie com os credores e limpe seu nome. Tá fácil. Né? Não é fácil? Fácil. E aí tudo bem, saímos da crise, vamos entrar no azul. Como economizar? Porque é isso que nós devemos fazer. Começar a planejar, economizar, medidas práticas para evitar o endividamento. Não tem jeito. Esse método das 3 caixinhas aqui eu acho interessante. 3 caixinhas não significa ter em casa ali, né? 3 carteiras ou 3 potinhos para guardar dinheiro. Dinheiro a gente guarda em banco. Eu estava preparando esse estudo e eu fui ver eu não sei onde que eu vi, dizia o seguinte, um estudo, se você tivesse R$200 há 15 anos atrás e tivesse guardado em casa esses R$200, esses R$200 hoje valeriam R$200. Teriam lá R$200 em casa. Há 15 anos atrás, R$200, eu fiquei até surpreso, era o equivalente a um salário mínimo e meio. Há 15 anos atrás. Hoje, é 1/3 do salário mínimo. Ao passo que se você tivesse colocado esse dinheiro em banco, na poupança, esse valor estaria em R$700. Ou seja, teria acompanhado, não integralmente, mas teria acompanhado a desvalorização da moeda. R$200 por mês em casa nos últimos 15 anos, R$36 mil. R$200 por mês no banco, poupança, R$70 mil. Essa simulação, esse estudo eu vi preparando, eu não tinha isso de cabeça, tá? Eu fui atrás desse tipo de informação. E como poupar? 3 caixinhas. 3 aplicações. Uma para emergência, uma para pensar na nossa aposentadoria. Hoje em dia, principalmente advogados, como regra, que trabalham em escritórios não são registrados muitas das vezes. Então, nós precisamos pensar no nosso futuro. Com 70, 80 anos, nós não teremos esse vigor. Essa que é a realidade. Então, a gente precisa pensar no nosso futuro. E a terceira caixinha é dos projetos de vida. E essas caixinhas, vamos assim chamar, devem seguir essa ordem. O que a gente faz, na verdade, hoje em dia, é inverter. A gente usa a terceira caixinha como se fosse a primeira. Projetos de vida, carro, casamento, casa, viagem. Essa caixinha é a primeira caixinha que nós utilizamos. Todo o nosso dinheiro vai para lá. E aí não sobra dinheiro para nós nos resguardarmos para emergências e pensarmos na nossa aposentadoria. O que dizem os economistas é que essa primeira caixinha deve ser abastecida com valores que somam de 3 a 6 vezes os nossos ganhos, os nossos gastos mensais, na verdade.
Quanto você gasta por mês? Ah, gasto R$1.000. Então é de 3 a 6 mil. Difícil, né? É difícil. Mas é o que diz a economia, é o que nos dizem os especialistas. Serve para despesas extraordinárias. Isso não compromete o nosso orçamento mensal. A segunda caixinha é da aposentadoria. A gente deve começar a planejar o futuro. Quanto investir aqui vai depender de quando você vai se aposentar, quantos anos você tem hoje, com quanto você quer se aposentar. Uma dica que os especialistas dão é, não pare, se você paga, não pare de contribuir com a Previdência Social. Elas se complementam, vão ajudar a manter o seu padrão de vida no futuro. Essa é que é a realidade. Então, entrou o dinheiro no mês, quanto você ganha? Eu ganho 3 mil. Legal, você não ganha 3 mil, você tem que começar a separar já no começo, não é no final, né? A gente faz inverso, né? Vai que sobra um valor no final, aí eu guardo. Não. A conta é inversa. Entrou, quando você ganha 3 mil, já separa uma parte. Você ganha menos, você ganha 2,5. Separa uma parte. Para quê? Para caixinha de emergência e caixinha de aposentadoria. Caixinha de emergência está cheia, está lá completa de 3 a 6 salários, ou aquilo que você entende que é suficiente para cobrir despesas extraordinárias, a aposentadoria você não vai parar de pagar. Aí você começa a encher a terceira caixinha. Você começa a guardar dinheiro aqui para os seus projetos de vida. Trocar de carro, educação, enfim. Fazendo tudo isso, fazendo esse balanço como um todo, fazendo o diagnóstico do seu orçamento, calculando as suas dívidas, renegociando, pagando aquilo que você deve, você começa a poupar. Feito isso, eu acredito que você tem medidas práticas para não se tornar um superendividado. Lembrando que a gente vive numa sociedade de consumo. E para fechar, essa regra de ouro que eu acho que é válida. Mais importante do que investir muito é investir sempre. Se todo mês a gente guarda dinheiro, ainda que seja um pouquinho, e no começo do mês, a gente começa a ter um futuro, ou planejar um futuro diferente. Agradeço muito a atenção de vocês, sei que está tarde. Agradeço ao professor Marcos pelo convite novamente e a gente se vê em breve. Obrigado.